uma vez. Ó Deus, nós agora te rogamos que o Senhor nos ajude a compreender a doutrina da palavra do Senhor. De forma mais específica, Senhor Deus, o teu ensinamento acerca da nossa condição, que estamos em Cristo após a morte. Temos ouvido sobre isso nas últimas semanas, com algumas pausas, mas sendo instruídos por Ti sobre esse assunto principalmente. Te peço que hoje, de forma mais clara ainda, esse assunto fique diante de nossos olhos, que possamos ser também consolados e confortados com essa verdade, e assim nos apegarmos ainda mais firmemente, com fé, ao que o Senhor Deus disse na Sua palavra. Assim eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. Pergunta 86. O que é a comunhão em glória com Cristo, que os membros da Igreja Invisível desfrutam imediatamente após a morte? Resposta. Bem, se vocês observarem, a resposta à pergunta 86, ela, de forma ainda mais completa, resume muito bem o que nós temos ouvido sobre esse assunto nas últimas semanas, com exceção da última, a quarta passada, onde eu falei sobre o assunto do culto vespertino, né? Pois bem, então vejamos aqui essas partes da resposta, mais uma vez, onde a gente tem essa resposta mais completa, né? Primeiro, veja a pergunta. O que é a comunhão em glória com Cristo, que é os membros da igreja invisível? É importante frisar isso. A pergunta aqui, com a sua resposta, ela aborda os membros da igreja invisível. Eu não vou, novamente, explicar hoje aqui para vocês a diferença entre visível e invisível. Eu acredito que já está bem claro, né? Pelo menos os que estão aqui presentes, imagino que sim. Mas bem básico, aqui a referência é aqueles que de fato fazem parte da igreja, que de fato estão em comunhão com Cristo, que no seu aspecto interno fazem parte de fato dos eleitos de Deus desde toda a eternidade. Nós sabemos que é possível alguém ser da igreja visível, ou seja, estar presente aqui como membro de uma igreja visível, mas nunca fazer parte da igreja invisível. A pergunta com sua resposta trata dos verdadeiros membros da Igreja de Cristo, com relação ao seu aspecto invisível. Uma outra questão importante que a pergunta está tratando aqui para nós aqui nessa noite, é com referência àquilo que é experimentado ou desfrutado imediatamente após a morte. Então, a pessoa morre e de forma imediata o que é que acontece com ela? E já há aqui uma menção a isso na própria pergunta, ou seja, essa comunhão em glória com Cristo, ela é experimentada imediatamente após a morte. Vamos lá, quero que vocês abram alguns textos bíblicos agora. Vá para Hebreus capítulo 12, versículo 23, e observe aí, Hebreus 12, 23, que na morte dos crentes,
daqueles que de fato fazem parte da igreja invisível, as suas almas são aperfeiçoadas em santidade. Agora, para 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1, 6 e 8. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1, 6 e 8, alternadamente. 1, 6 e 8 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. E agora vá para Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Veja, esses textos ressaltam aqui a verdade de que aqueles que também eles morrem com Cristo são imediatamente recebidos na presença do Senhor no céu, que é o que diz aqui a nossa resposta do catecismo. As suas almas tornam-se perfeitas em santidade e são recebidas no mais alto, dos mais altos céus. É o que acontece. Além disso, veja, a resposta segue e diz: onde contemplam a face de Deus em luz e glória, e aguardam a plena redenção de seus corpos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Não, primeiro vá um pouquinho depois. 1 de João 3, 2, acerca de contemplar a face de Deus. 1 João 3, 2. E agora Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Pronto, vamos falar aqui por aqui, tá? Para fazer algumas considerações. Bem, veja, o que a Bíblia declara é de forma muito explícita para nós, que aqueles que morrem com o Senhor, eles de forma imediata são aperfeiçoados as suas almas em santidade, eles vão diretamente para o céu e contemplam a face do Senhor, imediatamente. Aqui você tem a negação da falsa doutrina do sono da alma. Eu sempre vou reiterar isso quando tratar de um assunto como esse. É importantíssimo lembrá-los disso. Nós rejeitamos essa ideia, que por mais que seja difundida em nossos dias, especialmente por adventistas, há pessoas que mesmo na igreja protestante acabam se confundindo com relação a esse assunto. Acham que, não, será que não tem sentido isso? Pessoas quando morrem, por mais que morram em Cristo, elas não permanecem dormindo, e aí apontam para alguns textos bíblicos, como por exemplo, quando o salmista fala acerca de que os mortos não louvam a Deus. Você já deve ter lido e cantado isso aqui em nossa igreja. O salmista não fala isso, pastor. Ele não usa o argumento, o salmista está falando com Deus e diz assim: Senhor, eu vou parafrasear o salmista, me mantém vivo, preserva minha vida, não permita que os meus adversários venham me destruir, me matar, porque os mortos não te louvam mais. Isso não traz uma ideia de que ele está dizendo, o contraste é: aqui eu estou consciente, te adorando, te servindo, e se eu morrer, eu vou parar de fazer isso? Estarei inconsciente? Não é essa a ideia, não é esse o contraste que o salmista faz, e não é essa
Não é esse o ensino bíblico, na verdade. A verdade ali com relação a esse ponto, esse texto, é que os mortos, a sua memória, ela é esquecida por parte daqueles que estão aqui, em termos gerais. Não é que eles passam a se tornar agora inconscientes e não estão mais ativos em suas mentes ou mesmo esquecidos por Deus. Não. Para nós vivos. Exemplificando isso, temos aqui uma membresia. Quando alguém morre nessa igreja local, essa pessoa, em termos visíveis, tá, irmãos? Com relação à membresia, essa pessoa não é mais membro dessa igreja aqui. Ela é retirada do rol de membros, porque ela agora morreu. Ela não é mais contada entre os vivos, não está mais em nosso meio. É nesse sentido que o salmista fala sobre o seu nome ser tirado ou apagado do meio da assembleia solene, do culto público, visivelmente falando. Então, visivelmente falando, essas pessoas são retiradas do nosso meio. De fato, isso acontece. A morte, ela é uma separação da alma, do corpo, obviamente, mas também da própria pessoa com o resto dos vivos. Ele vai para, por assim dizer, o mundo dos mortos. Não está mais em nosso meio. Então, é nesse sentido que o salmista fala. Entenda isso uma vez por todas. Ele não está defendendo ou apresentando uma base para o sono da alma. Não há base para isso. Da mesma forma, quando a Bíblia fala com relação à morte, se referindo a ela como um sono, é uma espécie de eufemismo. Você sabe como é um eufemismo? O eufemismo é usado até mesmo com relação à morte de alguém. Quando a pessoa diz que fulano não morreu, mas faleceu. É uma maneira de amenizar na sua linguagem. Um eufemismo, ele acaba servindo a esse propósito. Ele ameniza o termo ou uma frase usando uma linguagem mais amena, mais simples, menos contundente. Então também tem essa característica quando a Bíblia utiliza sono para se referir à morte. Mas também tem uma outra questão relacionada a isso, e o catecismo trata disso aqui. Vou só adiantar um pouco, já eu comento melhor. Essa questão do sono também, quando a Bíblia utiliza, tem relação com a questão do corpo, com o corpo do indivíduo. Já eu comento melhor. Mas ainda batendo nessa tecla aqui, com relação a negar o sono da alma. Como é que a gente pode afirmar uma doutrina como essa, se a própria Bíblia fala de pessoas conscientes após a morte diante de Deus? Você tem isso tanto no texto de Lucas, quando ocorre aquele encontro ali, aquela conversa entre o rico e Lázaro. E aí os adventistas são rápidos em falar, né? Não, a gente não pode defender isso à luz de uma parábola e tal. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque não cabe, senão levaria a doutrina toda só para falar sobre isso. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas ainda vou tratar isso na igreja, se Deus quiser. Como se não pudesse fazer doutrina da parábola ali. Isso é um absurdo. Só que, além desse texto, você tem mais textos também que mostram essa verdade. Filipenses. Mais uma vez, vai para Filipenses. Filipenses. Veja o que Paulo diz aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Até o 23, pode ler. Aí veja a sequência. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei
aqui convosco, e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Não entenda isso como se Paulo estivesse falando aqui, que ele tinha autoridade sobre a própria vida dele, em termos de que eu posso decidir se eu vou continuar vivendo ou se eu vou morrer. Não é esse o sentido, mas em sentido de desejo, uma manifestação do seu coração. Eu desejo estar com Cristo, eu quero ver o meu Senhor, eu quero habitar com o meu Senhor, eu quero ir para lá. Mas ao mesmo tempo, eu também desejo ainda estar aqui nessa terra para continuar proclamando o evangelho dele, de Cristo. Inclusive para vocês, filipenses. Então há aqui uma demonstração do desejo do seu coração. Eu estou dividido. O que seria aqui melhor? É claro, o que seria melhor, incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas, vou parafraseá-lo, é da vontade do Senhor que eu ainda permaneça convosco durante algum tempo, ainda pregando o evangelho, o que é algo também bom, ainda que seja inferior a estar com Cristo. Pois bem, nessa fala do apóstolo Paulo, é impossível você defender uma doutrina como o sono da alma à luz desse texto aqui. O que é estar com Cristo? Ser incomparavelmente melhor. Estar numa condição de inconsciência? Você morrer agora e ficar inconsciente? Não. É estar com Cristo literalmente, é vê-lo face a face, é abraçá-lo, é contemplá-lo, é viver com Ele plenamente. Quer dizer, plenamente, no sentido assim, superior agora, né? Plenamente mesmo nessa palavra seria quando formos ressuscitados, corpo e alma, e assim estaremos plenamente com o nosso Senhor. Pois bem, mas no sentido da sua presença, sim, plenamente. Percebe? Não faria sentido aqui o desejo de Paulo se não fosse ver o Senhor e estar consciente com Ele. Um outro texto, lá em Apocalipse, você deve lembrar que há uma menção feita aos mártires que se encontram com o Senhor. Eles morreram pela causa do Evangelho. E lá eles são retratados como estando conscientes após a sua morte. Esse ensino, ele precisa de mais tempo para poder fundamentar isso, mas eu vou só citar isso aqui e em outro momento eu aprofundo, irmãos. A negação da consciência após a morte, no caso de alguém estar consciente com Cristo após a morte, a defesa do sono da alma, ela é uma doutrina que acaba sendo uma espécie de ataque à própria imortalidade da alma, que é o que o adventista vai fazer. Porque o mesmo adventista que defende o sono da alma é o mesmo indivíduo que defende que aqueles que morrem sem Cristo, eles serão destruídos, aniquilados. A alma não é eterna. Não é eterna. Mas nós que cremos e professamos que a alma é sim imortal, Deus fez a alma dessa maneira, nós não podemos negar essa realidade. Aqueles que morrem com o Senhor, sem dúvida, estão conscientes diante do Senhor. E também aqueles que morrem sem o Senhor, ou seja, sem estarem em Cristo, permanecem conscientes após a morte. Mas observe o que diz o catecismo ainda, com relação ao corpo. Nós estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, diz o texto do catecismo. Diz assim: aguardam a plena redenção dos seus corpos, como foi lido em Romanos 8, 23, os quais, mesmo na morte, continuam unidos a Cristo e descansam em suas sepulturas como se fossem seus leitos, suas camas. Veja a importância que o nosso catecismo, baseado na palavra de Deus, dá ao corpo. Aqui em dois aspectos. Primeiro, com relação ao fato de que o corpo permanece unido a Cristo. O corpo permanece unido a Cristo. Quando você foi salvo por Deus de forma completa, corpo e alma. Então o seu corpo e a sua alma estão unidos a Cristo. E mesmo com a morte, isso não pode afetar essa comunhão. Não pode, nem a morte pode, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, pode nos separar do Senhor. Nem nossa alma, nem nosso corpo
permanecem unidos a Cristo. E aí vem um segundo aspecto. Esse corpo permanece na sepultura como servindo ao corpo como se fosse uma cama, um leito. E por que isso aqui é importante? Porque a resposta do catecismo, ela expressa o ensino bíblico acerca do modelo de como deve ser tratado o corpo da pessoa que morre. O sepultamento. O sepultamento é o modelo bíblico de como o corpo de alguém deve ser tratado. Percorra toda a palavra de Deus e você verá que esse é o modelo bíblico. Desde os patriarcas, desde o começo, sempre o modelo do povo de Deus foi o sepultamento, o cuidado com o corpo. É impressionante como nós temos em nossos dias pessoas que falam contra isso de uma maneira tão assim, tranquila. Acham que é um absurdo você se preocupar com o corpo de alguém que morreu. Veja, essa pessoa que morreu, a alma dela não está mais ali, mas o seu corpo, e aqui pensando no crente primeiramente, o seu corpo, ele permanece unido a Cristo, veja, permanece unido a Cristo. E antes disso mesmo, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus foi quem formou aquele corpo no ventre. Você não se lembra disso com relação ao Salmo 139, quando o salmista fala que foi entretecido no ventre de sua mãe, que Deus já o contemplava. Então como é que a gente pode tratar uma criação de Deus dessa forma? Há pessoas que têm mais cuidado com o corpo do animalzinho que ela perde, que ela ali acabou perdendo por alguma circunstância, o animal morreu. Com mais cuidado, fazem até sepultamentos, né, de forma oficial e organizada, do que com o corpo de um familiar, de um ente querido, de um amigo. Deve ter cuidado e respeito também, e muito mais, na verdade, com relação a qualquer outra coisa. O corpo de uma pessoa, foi Deus quem fez. Mas falando do modelo, se você observar, sempre quem lidou com a cremação foram os pagãos. E por que isso? Entenda que isso não acontece por acaso. Não é uma questão opcional, simplesmente. Isso é uma questão cultural, porque esse fez assim. Não, tem uma razão teológica para isso. Os pagãos, de forma geral, tratavam os corpos assim, por não darem o mesmo valor à vida que nós damos, aqueles que são do povo de Deus. Ninguém fora do povo de Deus dá o mesmo valor à vida que nós damos. Então parte logo desse pressuposto, a diferença de como nós enxergamos a vida, que é um dom do Criador. Além disso, pensando aqui no contexto do primeiro século, ou seja, ali quando os apóstolos estavam proclamando o Evangelho, pensando nesse contexto, não poucas seitas faziam uma distinção entre corpo e alma absurda, a ponto de tratar a matéria como uma coisa ruim, como uma coisa má. E nós não tratamos assim, nós não pensamos assim. Entenda, eu não estou dizendo que todo mundo que pratica a cremação é porque entende que a matéria é má, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem gente que fez com esse entendimento, e nós não temos esse entendimento, logo a gente deveria tratar com muito cuidado a matéria, com respeito à matéria também, porque Deus foi quem fez, e ela não é má em si mesma, não é má em si mesma. Além disso, o sepultamento que é visto em toda a palavra de Deus, pelo povo de Deus sendo praticado, ele é feito assim também, como eu disse, por uma questão teológica, a esperança na ressurreição. Mais uma vez, isso não significa dizer que quem praticou a cremação na sua família negava a ressurreição desde o começo. Eu neguei, não entenda isso. Estou dizendo que é uma expressão visível da nossa fé na ressurreição, quando você preserva o corpo do seu ente querido, mostrando assim que um dia esse corpo ressuscitará. A bem da verdade, também é importante frisar isso para que ninguém se confunda aqui. Eu não estou afirmando que isso é algo que Deus depende dessas coisas, desses meios para ressuscitar alguém. É claro que não, irmãos. O poder de Deus
ele não pode ser medido, ele é onipotente, ele pode ressuscitar quem ele quiser. Quem ele quiser. Então a pessoa pode ter morrido afogado, queimado, ter seu corpo totalmente despedaçado num acidente, destruído, virado pó. Deus pode trazê-lo de volta à vida, e ele o fará com aqueles que lhe pertencem. Contudo, isso não significa dizer porque Deus pode fazer algo que nós podemos tratar isso de qualquer maneira. Existe um padrão que ele nos deu, uma forma de fazer o correto. E essa forma tem embasamento teológico e tem implicações, como essa, de nós sermos lembrados da doutrina da ressurreição, por ocasião do sepultamento. Na sequência, o catecismo diz: ao passo que, na ocasião da morte, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas absolutas, e seus corpos são mantidos em suas sepulturas, como em suas prisões ou cárceres, até a ressurreição e o juízo do último grande dia. Observe o contraste aqui. O contraste é muito claro. Enquanto o crente ele vai de forma direta à presença de Deus, de forma maravilhosa, enxergar, ver Deus face a face, o ímpio ele vai para as trevas. Ele vai experimentar somente a ira do Senhor Deus, desde a sua morte, de forma imediata. Quero que você pare para pensar um pouquinho nisso agora. Pense um pouco nisso. Aqueles que nós conhecemos, e também que nós não conhecemos, que não servem a Deus, que não estão em Cristo, e eles usufruem de várias coisas nessa terra. E quantas vezes a gente fica indignado com o ímpio prosperando, como o salmista expressou isso. Só que se você parar para pensar, o fim do ímpio é algo inimaginável. Porque 100 anos, e veja, 100 anos nessa terra, a pessoa já está com a saúde bem debilitada, ainda que ela tenha uma boa saúde até o último dia de vida, mas ainda assim ela já não tem mais o mesmo vigor. 100 anos de riqueza, de prosperidade nessa terra, o que é isso, esses 100 anos, comparado ao que ele vai receber na eternidade de juízo? Um segundo no inferno será algo que não tem como descrever, irmãos. É inimaginável o sofrimento que ele vai experimentar, e que já experimenta agora os ímpios que morreram sem Cristo. Então esses 100 anos ele trocaria certamente, se ele pudesse. Claro, se fosse convertido primeiro, né? Porque o ímpio permanecerá ímpio no inferno. Ele não vai querer se converter, não. Vai permanecer ímpio. Mas se fosse convertido, trocaria se pudesse. Não dá para a gente comparar. Assim como Paulo descreve que aquilo que ele viu, a sua visão que ele teve com relação ao céu, não tem como, é inefável, não tem como você dizer, descrever, assim é com relação ao tormento dos ímpios. É indescritível. Outro contraste: enquanto a sepultura para o crente é uma cama, para o ímpio é uma prisão. A gente tende a ver assim por conta da nossa dor, da saudade. Mas hoje eu quero lhe encorajar, e eu sei que não é fácil, para você observar dessa maneira. Quando você passar pela experiência novamente de ver um crente morrendo, ele ir ter com o Senhor, pense na sua sepultura como uma cama, um leito, onde ele está descansando. Lembra do que eu disse que ia comentar? Pois bem, a figura bíblica do sono com relação à morte também tem a ver com isso. Os corpos estão descansando, como se estivessem dormindo. Mais uma figura bíblica que dá embasamento para o sepultamento. A pessoa está deitada, dormindo, aguardando a redenção do seu corpo. O seu corpo encontra-se nessa posição de repouso. Sua alma consciente com Deus. Essa é a figura do crente. Ele está ali dormindo. Se você pensar assim,
quando você passar por isso, de perder alguém que está em Cristo, isso traz consolo ao seu coração. Porque você olha para aquela cena da pessoa no caixão e descendo aquela sepultura, e você se apega a isso, com fé, com entendimento. Ele está, o seu corpo, tá? Sua alma está com Cristo agora, incomparavelmente melhor, que consolo maravilhoso eu tenho, e também o seu corpo que eu estou vendo, está em repouso. Em repouso. E se está em repouso, o que é que significa? Vai levantar. Ele vai levantar. Um dia ele vai levantar de novo. Porque assim acontece conosco. Quando estamos apenas repousando, quando você está dormindo apenas, tem um momento que você acorda. Há um momento em que você se desperta, você levanta da sua cama, do seu leito. Assim também o será com os que estão em Cristo e já morreram. Mas para o ímpio não. Para o ímpio, a figura do catecismo, que é extraída também da palavra de Deus, é uma prisão, que é como a gente tende a ver toda a morte. A gente olha para aquela pessoa que a gente perdeu e a gente pensa assim: o corpo está descendo a sepultura e ele não volta mais, está preso, nunca mais vai sair daí, nunca mais. Veja, nem para o ímpio isso é para ser pensado dessa maneira, porque no seu sentido último, né, de que nunca mais vai retornar, porque o ímpio também vai ser ressuscitado, o seu corpo, para vergonha, miséria e condenação eterna. Só que, por que a figura da prisão aqui? Não significa dizer que o corpo não levanta mais, levanta, só que ele já está julgado, essa é a ideia. Ele já está preso, condenado, e ele vai se levantar para receber a sua sentença final. Então, nesse sentido, não tem mais como ele sair disso. Ele até ressuscita, mas para a condenação. Então, é consolo gigantesco por um lado, inenarrável por um lado, e ao mesmo tempo também, a justiça de Deus sendo manifesta com relação aos nossos inimigos, aos inimigos de Cristo, que também nos traz consolo para nossas almas. Sabendo que ninguém passará por essa vida, ninguém, irmãos, sem receber o julgamento divino. Ninguém. Todos receberão. Todos receberão. Um último ponto para poder encerrar já, pelo horário até. Observe que o nosso catecismo, bem como também e principalmente a palavra de Deus, nega completamente a ideia de purgatório. Nós rejeitamos uma terceira via, um terceiro local, um terceiro destino. Não existe isso. Biblicamente, você só pode ir para o céu ou para o inferno. O purgatório é um falso ensino da Igreja de Roma, onde afirma que, de forma resumida aqui, aqueles que não alcançaram pelas suas próprias obras os méritos suficientes para irem ao céu, e veja, essas pessoas são a maioria da humanidade, porque poucas pessoas, no entendimento romanista, poucas vão para o céu de forma direta, então a maioria vai para o purgatório, elas têm que passar lá, e aí vai depender de cada caso, um período de tempo para purgar, para eliminar os seus pecados. Nesse caso, tudo que ela fez contra Deus, contra a sua palavra, enfim, e assim ela pagar por isso, sendo punida durante um longo tempo nesse lugar. Não há base nenhuma para o purgatório, tanto é que uma das formas de defender isso é usando o texto apócrifo, que não está no cânon bíblico. E uma segunda coisa que eu encerro, uma segunda verdade também acerca desse assunto, é de que nem o céu, nem o inferno, como aqui eu expliquei nessa noite, são os estágios finais de nossas vidas, no caso do crente e do ímpio, né? É aquilo que nós chamamos de estado intermediário. Quem morreu hoje com o Senhor vai habitar com o Senhor nos céus, a sua alma, conscientemente, o seu corpo descansa na sepultura. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a gente vai ver isso ainda aqui, quando isso acontecer,
o seu corpo será ressuscitado, ou seja, a alma e corpos unidos novamente, e nós habitaremos os novos céus e nova terra. Essa criação renovada pelo nosso Deus. Da mesma forma com o ímpio, morreu sem Cristo, vai para o inferno. Será ressuscitado quando Cristo voltar, seu corpo e sua alma unidos novamente, e eles irão para o que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Então, céu e inferno são estados, ou é aquilo que nós chamamos de estado intermediário. O final foi o que eu descrevi aqui agora há pouco. Lembre-se disso e que você e eu possamos nessa noite ser confortados pelo que Deus nos chama a lembrar na sua palavra, e também com muita pressa, com muita coragem também e correria mesmo, no sentido de o que depender de nós, falarmos do Evangelho para aqueles que nós conhecemos que não conhecem a Cristo. Você não pode fazer nada além disso, nem eu, a não ser evangelizar, falar de Cristo, orar, clamar ao Senhor e descansar na soberania de Deus. É o que nós temos que fazer. Mas a gente tem que fazer isso, para que não haja nenhum tipo de pecado de nossa parte, nenhuma crise de consciência, sabendo que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance.